Graças a Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Quem crê em mim não morrerá eternamente. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugara os pés dele com seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: Esta doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: Vamos de novo à Judeia. Os discípulos disseram-lhe: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te, e agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhe falta a luz. Depois acrescentou: O nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensavam que falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto, mas por causa de vós, alegro-me por não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: Vamos nós também para morrermos com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará
na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isto, ela foi chamar a sua irmã Maria, dizendo baixinho: O Mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isto, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa, consolando-a, quando a viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para ali chorar. Indo para o lugar onde estava Jesus, quando o viu, caiu de joelhos diante dele e disse-lhe: Senhor, se tivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente. Ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o colocastes? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal. Está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: Não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças, porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isto, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários, e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos neste último domingo da Quaresma. Você aqui, você também que nos acompanha na transmissão dessa missa. E neste último domingo da Quaresma é coroado tudo que nós vivemos nos outros 4 domingos, como eu fiz durante toda a Quaresma. Primeiro domingo da Quaresma, qual era o Evangelho? Jesus é tentado. Segundo domingo da Quaresma, transfiguração de Jesus. Terceiro domingo da Quaresma,
samaritana, Jesus dá água a ela. Quarto domingo da quaresma. O cego, Jesus faz com que ele voltasse a ver. 5 domingos. E hoje, Jesus ressuscita Lázaro. Jesus é homem, por isso é tentado. E engraçado que no evangelho de hoje, essa humanidade de Jesus também aparece quando ele chora pela morte do seu amigo. Jesus, no segundo domingo, se mostra transfigurado. Ele é Deus, ele não é só um homem. Ele é Deus. Ele ressuscita alguém no evangelho de hoje. Jesus dá a água para a samaritana, devolvendo-a a fé verdadeira para que ela não tivesse mais sede. É o que ele faz neste evangelho com as irmãs Marta e Maria. Jesus abre o olho do cego porque ele é a própria luz da vida, dando a Lázaro a luz da vida. E Jesus é a própria vida. Homem, Deus, água, luz, vida. Diante de todos esses evangelhos que nós ouvimos ao longo da quaresma, nos resta ver, antes de domingo que vem iniciarmos a Semana Santa, quais são os nossos lençóis mortuários. Finalzinho do evangelho nós ouvimos, Jesus diz com voz forte, Lázaro vem para fora. E ao sair, Lázaro está todo preso, todo atado com os lençóis mortuários. Um detalhe que o evangelista João coloca. Por quê? Tudo bem, eles eram assim enterrados, não existiam caixões naquele tempo, eles eram como uma espécie de mumificados, sem, obviamente, tirar todas as coisas de dentro, como faziam os egípcios, mas eles eram mumificados, eram envoltos, era colocado um pano no rosto, era colocado uma fita na mão, era colocada uma fita nos pés, e eles eram envolvidos com um lençol. Engraçado que no Evangelho se coloca esse detalhe, por quê? Porque não adianta nos encontrarmos com a vida de Deus se permanecermos com os lençóis mortuários em nós. Não adianta termos vivido as experiências de vencer as tentações como Jesus venceu, de tê-lo visto em todas as missas transfigurado como vemos, de ter bebido da água quando fomos batizados, de ter visto a luz dele em cada momento da nossa vida em que nos víamos em verdadeiras escuridões e não sabíamos por onde caminhar. Não adianta buscar a vida de Deus e continuarmos com os lençóis mortuários. Que lençóis mortuários são estes? Que mesmo ao ouvir o que Deus nos diz, constantemente ele grita. No 3 você vai falar o seu nome, tá bom? Preste atenção. 3. Bando de lerdos. Eu falei 3, eu não falei que eu iria contar até 3. No 3 você vai dizer o seu nome. 3. Vem para fora. Essa é a ordem de Deus. E vem para fora de onde? Do nosso túmulo. Vem para fora de onde? Das circunstâncias que nos deixam mortos. Vem para fora de onde? Do ambiente que nos deixa presos. Mas de que adianta ouvirmos a oportunidade que Deus nos dá a cada instante e ainda estarmos com os mortuários, as vestes mortuárias, como Lázaro saiu? Pega o evangelho no finalzinho. Olha lá. Obrigado. O morto saiu atado, de mãos e pés,
com os lençóis mortuários e o rosto coberto por um pano. Então Jesus lhe disse: desatai-o e deixai-o caminhar. Jesus não deu um abraço em Lázaro. Jesus não foi até Lázaro e disse: que bom que você ressuscitou. Jesus não fez absolutamente nenhum afeto a Lázaro. Porque muitas vezes o que nós buscamos são estas coisas que passam no estalar de dedos. Lázaro, venha para fora. Lázaro, saia dessa condição. Semana que vem iniciamos a Semana Santa. E vamos iniciá-la no mesmo túmulo que vivemos durante todo este ano. Nas mesmas situações que vivemos durante todo este ano. Nos mesmos vícios, nas mesmas tendências, nos mesmos pecados que vivemos durante todo este ano. Você tem dentro do seu coração essa palavra de ordem de Deus. Venha para fora, saia do túmulo. Todos nós temos, nós não precisamos de uma experiência mística para isso. Porque temos essa palavra de ordem de Deus dentro de nós. Mas precisamos saber se saímos e se queremos tirar os lençóis mortuários. Quais são alguns destes lençóis mortuários? Vai na primeira leitura. Primeiro parágrafo da primeira leitura. Assim fala o Senhor Deus. Ó meu povo, vou abrir as vossas sepulturas e conduzir-vos para a terra de Israel. E quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, sabereis que eu sou o Senhor. Primeiro lençol mortuário que nos reveste. As oportunidades de Deus que nós deixamos passar. Veja o que ele diz na primeira leitura. Eu vou tirar-vos das vossas sepulturas. Como é bonito quando nós vamos ao confessionário e recebemos uma nova chance. Quando ouvimos do Padre: eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que beleza! Essa seria a frase mais bela para que nós pudéssemos ouvir. Mas que pena que tantos ainda insistem em permanecer nos sepulcros. Insistem em permanecer nas sepulturas. Cada vez que vamos ao confessionário, recebemos uma nova chance. Mas de que adianta ouvir do Padre: eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e permanecer com os lençóis mortuários? Primeiro lençol mortuário, como diz a primeira leitura, nós perdemos as inúmeras oportunidades que Deus nos dá para sairmos das nossas sepulturas. Segundo lençol mortuário, vai na segunda leitura. São Paulo, quando escreve aos Romanos, logo no começo: irmãos, os que vivem segundo a carne não pode agradar a Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Eu estou aplicando neste semestre um curso de formação da consciência moral. E que o que nos falta de verdade é uma consciência de nós mesmos. É uma consciência de quem somos, para podermos seguir, como diz a máxima filosófica: o agir segue o ser. O segundo lençol mortuário, veja, entenda o que aconteceu com Lázaro. Jesus não foi buscar Lázaro. Jesus não trouxe Lázaro para fora.
Ele deu uma palavra de ordem. Ele não vai te tirar da situação que você insiste em ficar. Ele vai te dar constantemente uma palavra de ordem. Venha para fora. Mas de que adianta Ele falar conosco e insistirmos em ficar com os lençóis mortuários? E insistirmos em ficar, como diz São Paulo na segunda leitura, vivendo só segundo a carne. Vivendo só segundo os traumas da nossa vida. Vivendo só com as nossas tendências. Vivendo só com os nossos erros conscientes, mas que não temos a coragem de tirar os lençóis mortuários da nossa vida. Ele não vai te buscar, se é que você está me entendendo. Como faz o pai do filho pródigo, ele espera-nos. Ele espera-nos, porque o filho pródigo tem a liberdade diferente da ovelha. O bom pastor vai em busca da ovelha, porque a ovelha não tem liberdade. A ovelha perdida se perde porque ela não sabe usar da sua liberdade. Mas nós sabemos muito bem. E se insistimos em ficar na mesma situação, vamos ficar na morte. Não adianta Deus ressoar, a voz de Deus ressoar no nosso coração. Venha para fora. Se permanecermos atados com os lençóis mortuários. O primeiro, deixando que passem todas as oportunidades que Deus nos dá. Segundo, de viver uma vida dizendo só pelos prazeres e pelos momentos. A vida que nós somos convidados a ter não é aqui neste mundo. Então não leve neste mundo como se você não vivesse em função de uma eternidade. Não viva o seu dia como se você vivesse sem uma função de eternidade. Porque se Deus ressuscitou Lázaro, como ouvimos no Evangelho, foi para mostrar o poder dele. Todos os outros 4 evangelhos estão contidos no 5º evangelho da Quaresma. Ele é tentado, mas ele chora por cada um de nós, porque ele é homem. Ele se mostra poderoso, transfigurado, e ele dá a vida a alguém. E ele quer dar a vida a mim, a você. Ele nos devolve a fé, alimentando-nos e matando a nossa sede. Ele nos devolve a vista, mostrando a luz que nós temos que caminhar. Mas prestemos bem atenção. De que adianta o grito dele vem para fora e insistirmos numa vida sem consciência de que o que nós temos para a vida é a eternidade. Quantos de nós, sabendo que estamos no erro, insistimos em permanecer no erro, criando uma caricatura de Deus, de dizer, este é o meu Deus, é o seu, não o Deus que se revelou. É o Deus que você criou, e não o inverso. Você criado por Deus. O lençol mortuário das oportunidades que Deus nos dá a cada instante, nós perdemos. O lençol mortuário de levar, como São Paulo diz, uma vida na carne, no prazer, no momento. E o lençol mortuário que vem no Evangelho, porque na primeira conversa que Jesus tem com Maria, irmã de Lázaro, ela professa a fé em Jesus. Eu creio que tu és o Messias, o Filho de Deus. Mas quando eles vão lá para o túmulo, e que Jesus diz, tirem a pedra, Maria fala o quê? Não, Senhor! Já tem 4 dias, está fedendo. Olha, Maria vacilou na sua fé. E esse é o lençol mortuário que mais nós estamos presos.
Ela professou a fé em Deus. Ela disse sim que Jesus daria vida ao seu irmão. Mas quando Jesus começa a obra de dar a vida ao irmão, ela fala: não, Senhor, não é assim. Quantos de nós vacilamos na fé e isso nos prende? Vamos às missas, vamos às igrejas. Temos uma fé, me desculpe ser tão sincero, temos uma fé tradicional. Uma fé que nós recebemos dos antepassados, mas não vivemos esta fé. Vivemos assim, como se nós não tivéssemos fé. Somos verdadeiros pagãos. Vivemos muitas coisas fora da igreja, fora da missa. E basta vir para a missa, achamos que já somos católicos. Bando de medíocre nós somos. E eu me coloco nisso também. Estou aqui todos os dias. Da minha sala, muitas vezes eu olho para o sacrário, mas não tenho a importância de quem está ali naquele sacrário. De que adianta professarmos a fé daqui a pouco, quando vamos dizer creio em Deus Pai Todo-Poderoso, como Marta fez, Maria fez. E Marta, desculpe. E depois vacilar na fé. Duvidar da fé, duvidar de Deus, não acreditar nele de verdade e acharmos que devemos então procurar outras coisas. Deixe ressoar no teu coração a ordem de Jesus. Venha para fora e tenha coragem de tirar os lençóis mortuários que te envolvem. As pessoas que te levam à morte, as situações que te levam à morte, as tendências que te levam à morte, os vícios que te levam para a morte. E faça, neste último domingo da Quaresma, uma experiência de vida. Porque, como ele disse a Maria, a Marta, eu sou a ressurreição e a vida. De que adianta semana que vem iniciarmos a Semana Santa balançando os nossos raminhos, Hosana Rei, Hosana Rá, e na sexta-feira vim para dizer crucifica-o, mas não aparecer aqui na Páscoa. De que adianta balançar os nossos raminhos durante a vida? E quantas vezes vivermos a sexta-feira santa durante a vida, dizendo, pode crucificar mesmo, ele não fez aquilo que eu queria. Abramos os nossos olhos, nosso coração, nossa vida, para ter a vida que Deus quer nos dar. Esta vida que Ele conquistou para mim e para você, na sua cruz. Faça um instante de silêncio e veja quais são os outros lençóis mortuários que você insiste em carregar.